Como nós temos que montar o berço do bebê para que seja o mais seguro possível? Apesar dos pais muitas vezes ficarem preocupados com febre, por conta da vacinação em geral, que nós vemos como catástrofe acontecer no hospital e morte, muitas vezes é relacionada a acidentes. E nesse primeiro ano de vida, acidente no berço é uma das coisas que mais nós vemos e é uma das coisas que mais preocupa o pediatra. Por isso que nós temos que saber o que nós podemos colocar no berço de uma criança para que ele seja um berço bem seguro. Esse tipo de berço que a gente vê aqui é o que geralmente nós vemos nas lojas, mas esse berço para o pediatra é desesperador. E eu vou tentar explicar o porquê disso para vocês. Aquele berço que eu mostrei antes é o que geralmente funciona para tirar foto enquanto nós estivermos supervisionando. Mas o berço seguro mesmo, eu quero que vocês fiquem com essa imagem. É um bebê e é uma caixa de papelão. Na Finlândia, há décadas, eles já fazem campanhas que eles dão um kit berço e eles incentivam que as crianças durmam nessa caixa de papelão. Tem debate se isso é seguro também ou não, porque é um papelão, mas não é essa ideia aqui. Eu quero que vocês fiquem com a imagem de um bebê e uma caixa de papelão. Por quê? Esse é o berço que eu considero seguro e que as academias médicas também. Eu vou pegar aqui o site do CDC americano e é interessante alguns dados aqui, porque só nos Estados Unidos 3.500 crianças morrem por ano por morte súbita. E o que seria essa morte súbita? Como é que nós descobrimos quais são os fatores de riscos? Infelizmente, não é tão raro chegar uma criança que nasceu bem, não tem problema nenhum de saúde e aparece morta no pronto-socorro. Em geral, são crianças menores de 1 ano, principalmente abaixo de 6 meses. E o que os estudos foram atrás? Se tem alguma coisa que possa prevenir e se tem algo que aumente o risco. E essa resposta nós temos. Por isso que essas informações são extremamente importantes. Se nós formos ver os dados aqui, de cada 3.500 mortes por ano, metade das mães não tinham recebido uma informação sobre segurança no berço. Isso são dados americanos. E o que é que vai deixar um berço mais seguro? O que nós encontramos que a maioria dessas crianças tiveram essas mortes súbitas? Existem várias campanhas sobre isso nas academias médicas. Se vocês entrarem nos sites da Sociedade Brasileira de Pediatria Americana ou no CDC, também tem outras informações. E eu vou voltar aqui para o nosso berço de papelão, não aquele lá, para dizer para vocês o que é um berço seguro. Primeira coisa é um bebê e uma caixa de papelão. Claro, não vai precisar ser a caixa de papelão, mas pensa até nas macas dos consultórios médicos, até os bebês confortos, são superfícies mais rígidas. Nada que é muito mole, fofinho, deve estar no berço. Então, berço firme é seguro. Outra coisa que nós descobrimos: dormir de lado ou barriga para baixo aumenta o risco. Isso vai até contra o instinto, porque o que os pais têm medo? Que a criança volte o leite e aí aspire esse leite, mas isso não acontece. Fora que se a criança tiver de barriga para cima e voltar o leite, o máximo que vai fazer é sair pela boca, pelo nariz, tem muito mais lugar para sair. O único lugar que é fechado de toda essa tubulação é o pulmão. E mesmo que entre na tubulação pulmonar, a criança está virada para cima. Ela tosse, no máximo os pais vão entrar em desespero, sair correndo para o hospital. Lá em geral o que a gente faz? Ou observa, no máximo faz um raio-x, até mais às vezes por preocupação dos pais. Mas não acontece nada. No máximo, os pais vão ter um susto. Agora, se a criança estiver de lado ou de barriga para baixo, mesmo que volte o leite, ela tombe de barriga para baixo. Nessa hora, não tem para onde ela tossir. Se o leite tiver uma poça ali, ela vai ficar respirando esse leite, então vai aumentar o risco de sufocamento. Outra coisa, se ela tá de barriga para cima, nada tá prendendo o rosto dela, só tem ar. De barriga para baixo, pode prender em alguma coisa lateral ou então o próprio colchão pode levar a um sufocamento. Outra coisa que vocês têm que ver aqui, não pode ter nada solto. Isso também aumenta risco. Por nós, pediatras, protetor lateral deveria ser proibido também. Ah, mas a criança não pode bater, se machucar. Também não acontece. Os estudos veem que nós não temos acidentes relacionados a trauma no berço, porque a criança machucou o pé, o braço, a mão nessas regiões laterais.
O que acontece são sufocamentos que nós vemos relacionados às vezes a protetores laterais. Outras coisas que também não pode, nada que seja fofo e solto. Então, bicho de pelúcia, travesseiro, coberta, edredom, o quanto menos coisa, melhor. Fora que o travesseiro, a criança tem cabeça grande e o corpo é menor proporcionalmente que o adulto. A cabeça da criança proporcionalmente ao corpo é o dobro do adulto. Tanto que se a criança está com dificuldade para respirar nessa idade, quando ela é bebê, nós médicos colocamos nas costas e não na cabeça. Então vai atrapalhar. Até 1 ano não devemos pôr travesseiro, evitar também até os 2 anos. Eu sei que os pais têm medo do frio, mas na verdade o que aumenta o risco da morte súbita é o excesso de roupa. A criança vai ficar mais letárgica, mais sonolenta, fora também que vai estar cheio de coberta lá dentro. Isso também nós sabemos que aumenta o risco de morte súbita. A criança tem que dormir confortável, dá preferência para roupa e não para coberta ou edredom. Nessa região aqui, em cima dos braços principalmente, e em volta da cabeça da criança, o ideal é nós não termos absolutamente nada para não aumentar o risco de sufocar. Cigarro também foi visto como um aumento de fator de risco e chupeta acaba diminuindo o risco de morte súbita. A Academia Americana inclusive incentiva o uso da chupeta para diminuir o risco de morte súbita no bebê. Agora voltando para esse berço aqui, muitos dos mais velhos às vezes vão falar, mas criei meia dúzia e ninguém nunca morreu. Então é sorte. Graças a Deus isso é extremamente raro, porque se nós formos ver 3.500 crianças morrem por ano nos Estados Unidos, você tem que conhecer milhares de famílias para conhecer uma criança que morreu por morte súbita, mas isso acontece. Para aquelas 3.500 famílias, a vida acabou. Provavelmente ninguém da família dela, antes de acontecer isso, também tinha acontecido. Por isso que, apesar de raro, não vale a pena o risco. Até em relação às camas compartilhadas, que seria o bebê dormir junto com os pais na mesma cama. Pensa comigo. Com tudo que eu falei aqui, o risco é extremamente alto. Eu já vi mãe rolar em cima de bebê e o bebê ir a óbito. Vocês não sabem o quanto essa mãe vai se arrepender o resto da vida e vocês não sabem a cara que uma mãe faz pra gente depois que a gente fala que o bebê morreu e no fim foi porque ela rolou em cima. Pessoal, isso é extremamente sério. Vocês têm que saber o risco. Agora, se quer comprar o risco, aí é outra coisa. Mas nós temos que ser bem conscientes em relação a tudo isso. Outra recomendação é para nós ficarmos com a criança não na mesma cama, mas no mesmo quarto, pelo menos os 6 primeiros meses, se possível até 1 ano. Isso também diminui esse risco. Então espero ter ajudado vocês, assim as crianças dormem mais seguras, tá certo?